Pessoal, a gente está concluindo a série. Ele quis nos salvar, a gente quis outra coisa. Começamos lá há 4 domingos atrás, sobre o lamento de Jesus a Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Vocês apedrejam os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis reunir vocês, juntar os seus filhos como a galinha que protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou Jerusalém. Está lá em Mateus 23, 37 a 39. Então a gente começou no sentido de que como a gente não sabe usar a liberdade que Deus dá. Deus nos dá a liberdade para não viver aprisionado a sistema religioso, para não viver aprisionado a sistema político, para não viver aprisionado a sistemas culturais. Deus nos dá a liberdade, só que a gente não sabe usar essa liberdade, a gente se prende, a gente vira escravo, a gente transforma o mundo em ordem pelo pecado no mundo em desordem. E vimos que, como Jesus foi rejeitado, e já estava previsto isso, Jesus foi crucificado, mas ele foi ressuscitado por Deus, e conforme foi a primeira pregação em Atos 2, Pedro com muita ousadia disse: ele fez, o Pai fez Jesus Senhor e Cristo. O Senhor e Rei, a palavra Cristo é ungido, é a mesma palavra que você utilizava para ungir reis. Então, o Pai fez Jesus Senhor e Cristo, desceu ali o Espírito Santo. Aqueles que eram tímidos, às vezes covardes, não tinha capacitação, o Espírito Santo vai de repente conduz Pedro a fazer aquela pregação maravilhosa, uma pregação que mexeu com o coração das pessoas que ouviram e perguntaram o que nós vamos fazer, e conforme vimos no domingo retrasado, arrependei-vos, sejam batizados e vocês receberão o poder do Espírito Santo, o presente do Espírito Santo sobre vocês. Então, ou seja, aquilo que como a gente não sabe usar a liberdade, como a gente se coloca sob prisão da ansiedade econômica, ansiedade política, foi assim com o povo de Israel, prisão cultural. O apóstolo Pedro, na sua pregação em Atos 2, disse: salvem-se dessa geração perversa, porque a geração é má, a cultura muitas vezes se torna maligna pelo pecado dos nossos corações, a forma de lidar com a economia, com a política, abandona que tem um Senhor, que tem um Deus. Pedro fala: salvem-se dessa geração perversa. Creiam que Deus fez Jesus Senhor e Cristo, Ele é Rei, Ele reina sobre todas as coisas. Para hoje, aí eu tenho aqui a primeira pregação foi ignorância, nós não sabemos o que estamos rejeitando. Se soubéssemos quem é Jesus, jamais o rejeitaríamos, jamais trataria o seu reino de qualquer forma. E vimos Pentecoste, o Espírito desmonta os sistemas de salvação, porque a igreja cheia do Espírito Santo não precisou de Nero, nem de Herodes e de nenhum rei para cumprir o reino de Deus na terra e fazer a sua missão. E hoje a gente vai ver que a fé cristã também é matemática. Ali tem uma imagem da cruz, algumas fórmulas matemáticas. Às vezes você pode estar pensando: esse cara está meio doido, eu já sei que ele é um pouco, mas agora ele vai longe demais. Eu vou mostrar que o Evangelho, ele também é matemático. Jesus, por exemplo, ele associa o cálculo consciente de segui-lo, do discipulado, como cálculo consciente, ao invés de ser impulso cego. E nós vamos ler agora Lucas, capítulo 14, versos 25 a 33, aí ele vai passar aí, que diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo.
Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui o dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se o seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? Se ele concluir que não, no cálculo que ele fizer, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo se não abrir mão de tudo que possui. Esse texto, esse pequeno trecho de texto que a gente leu fala: amar mais do que? Isso é cálculo. Calcular o custo de construir é cálculo. Avaliar se o exército inimigo tem mais do que você é cálculo. O Evangelho e Jesus está nos chamando para fazer cálculo. Porque Jesus, aqueles que não calculam o preço de seguir Jesus, vivem numa religião vazia. Vivem perdendo o seu tempo. Ou seja, ser discípulo de Jesus é ter custos calculados da trajetória que você terá nesse mundo para seguir aquele que fez tudo em ordem. Jesus fez tudo calculado, Deus fez tudo calculado. As fórmulas da física mostram como que está tudo calculado. Qualquer modificação gera catástrofe na galáxia. E Jesus está nos chamando para calcular. Então, a fé cristã, quando olha para a ordem da galáxia, ela nunca pode dizer, não tem base para isso, dizer que o mundo é um absurdo que surgiu do nada. Mas a fé cristã deixa bem claro que nós temos capacidade de desorganizar algumas coisas devido aos nossos pecados. E a ciência mostra isso, que a desorganização no mundo é natural, também a lei da entropia, conforme já foi falado aqui, e a gente também calcula mal. Mas o universo ainda carrega marcas do Criador, e olhando as marcas do Criador, um certo físico, astrônomo, matemático, filósofo, o camarada era fera, físico, astrônomo, matemático e filósofo italiano, Galileu Galilei, afirmou o seguinte: o universo é um grande livro escrito em linguagem matemática. O que Galileu Galilei quis dizer? O universo possui estrutura, o universo possui propósito, o universo possui direção. O mesmo Deus que criou, que escreveu as leis da criação, ele revelou em Cristo a lógica do reino. Quando disse assim no Evangelho de João: no princípio era o Verbo, no princípio era o Logos, o Verbo, a palavra, estava com Deus, era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se o princípio era a palavra, se ele estava presente na organização, aquilo que era a causa ele organizou em leis matemáticas, leis físicas. Um povo recebe esse que estava presente na criação, mas escolhe desconfiar dele. Isso é muito bizarro. E passa a viver em estupidez e confusão. Aí a gente critica o povo. Jesus chama Jerusalém, Jerusalém. Mateus 23, 37. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, vocês não quiseram. Outras palavras, vocês tiveram a liberdade de vir, aquele que pôs ordem em tudo,
mas vocês decidiram viver na estupidez, na desordem, na confusão e cheio de frustrações. A gente critica o povo de Jerusalém, mas a gente muitas vezes faz a mesma coisa. Escolhe desconfiança e vai atrás da confusão e da estupidez. Jesus não lamenta porque eles são ignorantes intelectualmente, mas lamenta porque eles são rebeldes. Nós somos rebeldes. E a gente usa a rebeldia para disfarçar com o termo liberdade. E cheia de erro de cálculo. Quantas vezes nós já quebramos a cara errando nossos cálculos, porque a gente não confiou em Deus. E Jerusalém confiou mais em estruturas religiosas, alianças políticas, estratégias humanas. Quiseram Barrabás, que Barrabás então tinha poder para se rebelar contra Roma, mas confiaram mais nessas coisas do que no próprio Messias, no próprio Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo, mas ele já estava antes da criação, colocando as coisas em ordem. Cálculos errados. Jesus fala: se alguém quiser vir após mim e ser meus discípulos, façam cálculos. Aí eu me lembrei, eu estava ontem na praia, eu me lembrei de algo muito legal que eu gosto muito, chamada teoria dos jogos, que estuda na engenharia, estuda na administração. Foi criado por John von Neumann, um matemático húngaro-americano. É uma análise matemática de situações onde abrange interesses em conflito, apontando melhores opções para se chegar num objetivo. A teoria dos jogos tem jogadores, tem regras e restrições, tem incentivos e tem decisões a serem tomadas. Aí existe um teorema chamado o teorema Minimax, que é mais ou menos assim: qual estratégia eu devo escolher sabendo que o outro tentará me prejudicar ao máximo? Qual estratégia eu devo escolher sabendo que o outro tentará me prejudicar ao máximo? Por quê? Por que foi criado essa teoria matemática? Porque geralmente as pessoas possuem uma forte tendência a satisfazer interesse individual, sobrepondo aos interesses coletivos. E quando tomam decisões, erram, devido ao orgulho, devido ao individualismo, devido ao egoísmo. Aí, o que os matemáticos começaram a fazer? Começaram a estudar os jogadores, as pessoas, para entender as restrições, conhecer o que incentiva elas a tomarem decisão, para prever como que vai terminar o jogo, para prever situações econômicas, políticas, sociais, mesa de negociação, e se utiliza a teoria dos jogos. E tem um grande dilema, um grande exemplo, que é o dilema dos prisioneiros. Eu não sei se vocês já ouviram, foi desenvolvido na década de 50 por dois matemáticos, que ilustra bem a teoria dos jogos. Imagine você nessa situação aqui. Dois criminosos são presos e interrogados separadamente, e a polícia não possui provas concretas contra eles. Lembra bem, são interrogados separadamente. A única maneira de condená-los seria fazer com que um acusasse o outro. Aí a polícia dá aos criminosos a vantagem de escolher uma opção que mais favoreça. Se os dois permanecerem calados, a proposta foi feita separadamente, eles estão separados, né? Se os dois permanecerem calados, eles vão ter a liberdade. O prisioneiro que denunciar o outro ganha liberdade e ainda uma soma em dinheiro. Com isso, outro prisioneiro pegará a prisão perpétua e pagará a soma em dinheiro ao seu delator. Mas se os dois se acusarem, os dois serão condenados. Se você estivesse participando de uma situação real na sua vida assim,
qual decisão você tomaria? Se os dois permanecerem, você está em sala separada, o seu parceiro, se os dois ficarem calados, terão a liberdade. Quem denunciar o outro vai ganhar a liberdade e dinheiro que o denunciado vai ter que pagar e vai pegar a prisão perpétua. E se os dois se acusarem, os dois serão condenados. O que você pensaria? O que você faria? Qual decisão você tomaria? Você ficaria calado? Eu vou ficar calado, aí o fulano de tal vai ficar calado também. Eu confio nele e a gente vai ter a liberdade. Ou você, peraí, eu vou acusar o outro, vou ter minha liberdade e vou levar o dinheiro, contando com que ele fique calado, né? Ou seja, então eu me dou bem. Ou você vai acusar o outro e ele também, e os dois serão condenados. Qual a probabilidade matemática de acontecer? Qual a opção ali, galera? Quem se arrisca aí? Mais provável de acontecer é os dois se acusarem. Os dois se acusarem. Porque essa teoria, e é modelada matematicamente, comprovada, mostra que a gente não consegue chegar a decisões coletivas favoráveis facilmente por causa do nosso orgulho, egoísmo, dos nossos pecados. Uma coisa, um exemplo, vamos supor aqui, um outro exemplo, vamos supor que a gente saia daqui hoje e vai almoçar fora, todo mundo aqui. Aí o Wagner, que está com a mão no bolso ali, só tem R$5, R$5,50 para ser mais preciso. Aí a gente senta numa mesa, né? E o Paulo André vai lá e pede lagosta, né? Aí a Kisla vai ver que o Paulo André vai pedir lagosta, ela vai pedir camarão, porque o combinado era a conta ser dividida, tá? A conta era ser dividida. Ou seja, o Paulo André pede lagosta, eu não vou ficar para trás, então vai dividir a conta, eu vou pagar lagosta para o Paulo André no mole, eu vou pedir um calo também. Aí a Kisla pede o camarão. A Elisângela pede lá algo, uma picanha tá barato para comparar com lagosta, né? E camarão. Tadinha, ela é tão simples que ela nem sabe um prato para competir, tá vendo? Um bacalhau, né? Ou seja, começam o quê? Tomar decisões que prejudicam o coletivo, que a conta vai ser dividida entre todos. E o Wagner, com R$5,50, vai ter que... Não, aí ele vai ficar o quê? O que o Wagner vai fazer? Ou levanta, vai embora, com raiva, ou vai pedir um pão com manteiga, vai pedir o frango, ou ele vai se enforcar mais ainda, pedindo um prato para competir. Como assim? Eu vou comer mais barato e todo mundo pagando caro, então eu vou pedir também algo caro e vou ficar devendo, eu vou entrar mais em dívida ainda. Decisões normais são assim. O coletivo acaba sendo prejudicado por decisões individuais. Eu estava conversando essa semana com o Paulo André, né, sobre dívida pública. O mundo vive debaixo de dívida pública. O Deus não é o dinheiro só. A dívida está sendo Deus, porque todos os países estão endividados em trilhões. Estados Unidos em trilhões, Japão trilhões. Japão deve 270% da sua dívida pública, do seu PIB, melhor dizendo. Deve 270% do seu PIB. E aí os governos vão vendendo títulos, aí começa a soltar títulos no mercado, e uma galera que tem grana vai comprando os títulos, ou seja, o governo vai cada vez mais aumentando
a sua dívida, os governos, né? E o mundo funciona como uma grande dívida. Ou seja, decisões individuais que prejudicam o coletivo. Riqueza fica concentrada numa numa minoria, melhor dizendo, e o povo, a sua maioria do povo, fica pagando a conta com altos impostos. Ou seja, o que a matemática, isso foi testado inclusive em programa de computador, tá? O Evangelho dizendo que a gente não sabe tomar decisão, Jesus dizendo quantas vezes eu quis e vocês não quiseram, Jesus dando liberdade para a gente vir até a Ele e vocês não quiseram e escolheram outras coisas. Isso é comprovado matematicamente, que foi realizado pelo cientista Robert Axelrod. Ele transformou o dilema dos prisioneiros em jogos de num jogo de computador. Aí vários programas seriam confrontados aos pares e cada um deles deveria dedurar ou cooperar em cada encontro dos programas nesse jogo. Mas eles poderiam julgar, não precisava ser uma vez só. Uma vez só, poxa, será que na outra vez a decisão seria diferente? Esse cientista, ele permitiu que fossem feitas 200 vezes. Uma modelagem de programas de computador para confrontar, cada um criou o seu jogo para tomar essas decisões 200 vezes. 200 vezes. O resultado foi isso aqui, ó. Os dois seriam condenados pela modelagem matemática em programas de computador elaborados por jogadores. Os dois foram condenados. Mas houve uma exceção. Houve uma exceção de um programa que foi chamado de Tit for Tat, que em tradução livre significa olho por olho. O programa vencedor, ele nunca dedurava primeiro o outro par. Ele cooperava quando o outro programa decidisse cooperar. E ele era transparente, uma estratégia simples para permitir o oponente notar qual era a sua estratégia, não sendo de truque e nem de manipulação. Esse programa vencedor apareceu como vencedor, foi desafiado várias vezes por outros para tentando detonar essa simplicidade de ação, não ser vingativo, ser bacana, nunca trair primeiro, ser transparente. Tentaram detonar com ele e o resultado foi, com toda a sua simplicidade, o Tit for Tat pôde realmente levar a cooperação em uma grande variedade de situações e algumas muito improváveis. Veja bem, simplicidade, transparência, desejo de cooperação levou a chegar a decisões boas para o coletivo. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, vocês não quiseram. Deus abandona a sua glória cooperando. Filipenses capítulo 2 deixa que ele abre mão das prerrogativas, do conforto, dos privilégios de ser Deus e vem transparentemente dizer que confia em mim. Vem de uma maneira clara, de uma maneira humilde, entra em Jerusalém sentado num jumentinho e coopera para que aqueles que têm uma lista de condenação realizada, uma lista preenchida pelo Deus do universo, que vai condenar ao inferno aqueles que se rebelam contra a sua lei, vem Deus, na pessoa do Filho, cooperar
E a gente tomou a decisão errada. E a gente, de uma maneira maldosa, egoísta, confiando nos sistemas políticos, econômicos, culturais, sociais, a gente crucificou Jesus. Vejam como a gente é ruim demais de cálculo e de cooperação. O povo escolheu julgar sozinho. Deus com eles. O povo escolheu jogar sozinho. O povo decidiu preservar poder. Os religiosos amavam o poder. O povo evitou o novo. E o resultado foi perda coletiva para todo mundo. Porque em Mateus 23, 38 a 39, que a gente leu já, disse assim: Jerusalém, eu quis reunir vocês e vocês não quiseram, agora a casa de vocês será abandonada. Deus não se fará presente quando vocês estiverem no templo. Vocês nunca mais me verão até o dia que vocês estiverem bem apertados, quase sendo aniquilados. Aí vocês vão dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor de verdade. Porque lá em Mateus capítulo 21, ele entrou no jumentinho e diziam: salva-nos, Hosana, bendito é o que vem no nome do Senhor, mas falava de boca para fora. Vocês decidiram jogar. Eu quis cooperar e vocês jogaram maldosamente, tomaram decisões que prejudicam todo o coletivo. Decisões que prejudicam o coletivo, as consequências são terríveis. Porque Israel, Jerusalém até hoje, está penando, é um filho rebelde, que Deus ainda vai ter um encontro com eles, aí sim de fato eles entenderão que Jesus é o Senhor e Rei. Ainda hoje muita gente prefere julgar sozinho. Deus está chamando a gente, mas a gente só pensa no individual. A gente tem evidência clara que Deus cooperou conosco. Está claro no Evangelho, Deus cooperou. Se decisões é como se fosse um jogo, foi comprovado matematicamente que a gente só toma decisões ruins. Deus toma uma decisão maravilhosa de misericórdia e a gente crucificou Jesus. Aí o mesmo texto que fala que Jesus abriu mão de conforto, de privilégio, para vir pisar em poeira na terra. O mesmo texto diz lá em Filipenses capítulo 2, verso 21. Você pode colocar, Yara, por favor? Filipenses 2, 21. Olha como é que a gente não sabe jogar o jogo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Olha como é que a gente joga mal o jogo. Paulo estava preocupado com a igreja de Filipos. A galera não estava preocupada com a igreja de Filipos. Só Timóteo se interessava pela igreja de Filipos. Paulo escreve para eles: os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não o que é importante para Jesus Cristo. Eu vou enviar Timóteo para vocês. É lamentável isso, né? Deus, de forma transparente, verdade, sincera, com caráter intocável, se preocupa, se entra na nossa atmosfera e a gente dá de resposta a isso, porque a gente vive julgando mal, vive tomando decisões ruins e vive confiando em outras coisas a não ser no Jesus, no Messias, no Cristo. Aí a gente aprende algumas coisas. Primeira coisa que a gente aprende, irmãos, eu já tinha até colocado lá. Primeira coisa que a gente aprende: o Evangelho revela a lógica do reino, confiar para viver em meio ao caos. A gente precisa confiar. Se a gente não confiar em Deus, a gente vai continuar jogando mal. Vai ficar preso em vícios,
preso em política, preso em nomes fortes de política, preso na variação de bolsa de valor, na taxa do dólar, preso nas ideologias, e a gente vai refletir a perversidade dessa geração. Aí Jesus vem e nos ensina um modo de viver diferente. Se você não tomar a sua cruz e me seguir, você não pode ser meu discípulo. Você não deve amar mais pai, mãe, amigos, ideologias e o mundo. Você não deve representar e refletir o que eles pensam. Você precisa confiar que eu estou sendo transparente no jogo matemático. A matemática que eu criei, em outras palavras, prova que vocês só tomam decisões ruins. Que nós não pensamos no coletivo, não pensamos em viver como reino. A gente só pensa viver no individual e toma decisões pensando em só nós mesmos. Ou na nossa tribo. No mundo que é marcado pelo pecado, comportamento egoísta, previsível, e a matemática confirma essa previsibilidade. Aí o reino de Deus rompe a previsibilidade e Jesus disse assim, quem perder a sua vida por amor de mim, se você escolher estar comigo, você vai achar, você vai ganhar, Aí, lembra que o apóstolo Paulo escreveu, só tem Timóteo que preocupa com vocês. Deus preocupou. Deus abriu mão de prerrogativa, de conforto. Veio habitar entre nós, veio morrer numa morte vergonhosa e ninguém se preocupa com vocês, mas tem Timóteo. Porque no reino, servir não é perda, confiar não é ingenuidade, amar não é fraqueza. Ou se você é sincero no seu coração em viver o evangelho do reino, ai daquele que maldoso que começar a jogar contra você para te derrubar, ai daquele para fazer você perder fé, ai daquele que jogar contra você para fazê-lo afastar de Deus e da cruz de Cristo, ai daquele, Jesus falou, ai daquele que fizer tropeçar um pequenino, é melhor que se amarrasse uma pedra no pescoço e se lançasse no fundo do mar. Segunda coisa que a gente aprende, no Pentecoste, Deus muda as regras do jogo ao enviar o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo é dado? Porque a gente decide mal, a gente joga mal, a gente toma decisões ruins, e a matemática prova que a gente toma decisões egoístas, conforme é afirmado na teoria dos jogos e no dilema dos prisioneiros. Aí o Espírito Santo nos dá poder para ter coragem de não se preocupar com a geração perversa, mas amar a Jesus, mudar a motivação. Atos capítulo 2, 42 a 44, diz que eles perseveravam na comunhão. Olha só, agora eles, ao invés de estar no egoísmo do jogo, para sobreviver, na maldade, na malícia, eles perseveravam na comunhão e ninguém considerava exclusivamente sua coisa alguma. Ou seja, agora a visão é no coletivo de reino de Deus. Porque o Pentecoste, o Espírito Santo transforma a motivação. Vai contrariando totalmente o modelo matemático. Aí vem o Espírito Santo. Quando o pecado produz padrões previsíveis de comportamento, e a matemática prova isso, o Espírito Santo cria novos padrões de vida na gente. E aí a gente aprende a viver. A terceira coisa que a gente aprende: a igreja é um corpo que deveria viver contra a estupidez. Lucas 14, 33, que foi lido,
Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Esse texto aqui não é para abrir mão de tudo que possui para você enriquecer pastor, instituições, construir estrutura viva. Não é nada disso que esse texto está dizendo. É abrir mão da segurança naquilo que você abraça, aperta e não quer, e acha que aquilo é a sua garantia de sobrevivência. Igreja é um corpo que deveria viver contra a estupidez. Isso é estupidez. Vós sois o corpo de Cristo. Aí a gente não compete mais entre si. Aqui a gente não está jogando um contra o outro, a gente está cooperando um com o outro. A gente não é mais uma multidão desconfiada entre nós. E nem com medo do que está acontecendo. A gente confia que Deus está conosco. Aí a gente corresponde no jogo, matematicamente. E Jesus já previu o que vai acontecer àqueles que correspondem. Terão paz. Então está até dando glória ali o Mateus. Amém. Glória a Deus, Mateus. E terão paz. A igreja que entendeu como que é o jogo, ela tem poder para testemunhar ao mundo que é possível viver de outra maneira. E aí Jesus disse, nisso, João 13:35, todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Porque ao invés de vocês jogarem o jogo em rivalidade, vocês se amam. Vocês cooperam mutuamente. E se porventura vocês forem presos por minha causa, em outras palavras, vocês serão fiéis. Quem foi preso lá em Atos capítulo 4 é Pedro, Silas e Paulo, mas tem também Pedro foi preso logo no início, Pedro e João. Foram presos. E está tudo bem, Deus cuidou deles. Estevão foi morto, lá em Atos capítulo 7. E está tudo bem. Pedro faz uma pregação maravilhosa, converte 3.000 e poucas pessoas, aí vem Estevão, continua a pregação, apedrejam Pedro. Resultados diferentes para o mesmo evangelho. Pedro não era rival de Estevão, Pedro prosseguiu muitos anos ainda, e Estevão logo foi. Mas Estevão, na fidelidade daquele que abriu mão de conforto para vir morrer sacrificialmente, viu os céus abertos e viu Jesus em pé para abraçá-lo, para recebê-lo. A igreja é um corpo que deveria viver na contramão da estupidez, mas o que a gente vê hoje? Tanta estupidez. Tanta estupidez. Tem alguém falando alto aí, né? Vai lá, Wagner, manda. Espero que não esteja brincando. Não tá, não. Tanta estupidez. Estupidez. Deveria viver na contramão da estupidez. Mas tem uma galera que está vivendo na estupidez. E, por fim, o Apocalipse é Cristo restaurando a ordem. Apocalipse não é confusão. Se você não entende nada de Apocalipse, tem medo de abrir. Tem muito cristão que tem medo de abrir Apocalipse. O Apocalipse, entenda que ele descreve restauração plena. Apocalipse 21:5. Eis que eu faço novas todas as coisas. Quem vai fazer novas todas as coisas não é nenhuma ideologia política. É Cristo. E a lei, o evangelho do reino. Aí um mundo que é marcado hoje por desordem e estupidez, vai ser ordenado sobre o Cordeiro que foi crucificado. É isso que o evangelho está dizendo. Então, todo sistema baseado em medo, sistema baseado em dominação, sistema baseado em ansiedade, sistema baseado em egoísmo, cairá.
Aí vem Apocalipse 11:15, que também foi lido aqui maravilhosamente pela Lê, trouxe para a gente ler junto. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor. O Senhor vai pisar na terra para governar com um governo perfeito, com todas as coisas sendo renovadas. Aí aplicação prática para a gente já ir para finalmente. Deus é transparente. Deus mostra o que Ele está fazendo. Deus envia o Cristo. Deus tinha o direito de nos matar no primeiro pecado que a gente cometeu, porque é assim que está escrito. Aquele que pecar morrerá. Deus é misericordioso. Deus planeja antes da fundação do mundo o Cristo. O Cristo vem com simplicidade, transparência, mostrando como é que funciona. O Cristo é rejeitado por nós. O Cristo lamenta, olha para Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis, vocês não quiseram. Jerusalém crucifica o Cristo, prefere Barrabás, prefere o sistema, toma decisão ruim, obviamente. Matematicamente a gente só toma decisões ruins. Geralmente as nossas decisões, quando tem o envolvimento do coletivo, a gente toma decisões ruins. Matamos Jesus. Deus ressuscita Jesus. Envia o Espírito Santo para formar um novo povo. O povo se chama por Jesus Assembleia. O povo se chama Igreja, Eclésia. Deus continua nos chamando. Macaé, Macaé. Lulu, Alessandra, Alessandra. Pedro, Pedro. Eu quero reunir vocês. Eu estou chamando vocês para reunião. Estou chamando você para um povo que pensa diferente e não de maneira estúpida. Que toma decisões sábias e não decisões estúpidas. Que confia na minha transparência, no meu caráter. E não vive baseado na hipocrisia e falta de caráter dos sistemas. Aplicação prática para a gente. Onde você tem escolhido a autopreservação em vez da comunhão? Nas suas próprias coisas, ao invés de viver em comunhão? Onde medo ou alguma crítica revoltosa contra alguma circunstância que aconteceu na sua vida tem substituído confiança em viver como o corpo de Cristo? A gente tem um grupo de pessoas aqui que 99% passaram por situações difíceis em alguma comunhão, em algum sistema chamado de igreja. Por que não confiar naquele que disse que ele estava formando um povo? Porque tem maus jogadores, mas confia naquele que é o seu rei, é o seu Senhor. Você vive segundo a lógica do mundo e não do reino? Ansiedade, ira, revolta, raiva. A gente está tendo essa semana, esses 15 dias aí, surgiu uma música chamada Aue. Está rolando uma guerra santa de evangélicos e já está saindo nas mídias não cristãs. Estava vendo no Metrópolis. Crentes estão discutindo por causa de uma música, aí uns falam só porque tem a palavra Zé, é o capeta, é o Zé Pilintra. E começa essa discussão, essa guerra, e começa a surgir gente especialista em tudo, uma confusão, e não consegue conversar e entender o outro lado. São jogadores, jogando de lados opostos, e nunca vai dar certo. Discórdia porque são egoístas e jogam cada um o seu jogo. Inclusive, eu estava vendo ontem
é uma palavra em inglês que eu me esqueci, é como você viraliza trazendo polêmica. Ou seja, conteúdos inclusive sendo elaborados para gerar mais polêmica e fazer aquilo caminhar mais ainda para frente. Gilson, Fala, Paulo André. eu lembrei de uma ilustração que eu via muitos anos atrás, uma mesa farta, eu acho que foi num filme, não sei, alguém relatando, a situação que tentava definir a diferença entre o céu e o inferno. Era uma mesa farta, as pessoas todas ali com muita comida, você falou de lagosta, bacalhau e tal, muita comida, todo mundo morrendo de fome, mas tinha um problema sério. Elas estavam presas, cada uma amarrada com um pau para trás das costas e a mão amarrada nesse pau, não conseguiam pegar a comida e levar à própria boca. Então elas definhavam no inferno. Numa sala tinha uma mesa assim, era o inferno, né? As pessoas tentando comer sem conseguir porque as mãos estavam amarradas nesse pau e sem conseguir se alimentar e morriam de fome, mesmo com a mesa farta à sua frente. E numa outra sala, situação idêntica, as pessoas conseguiam se alimentar como? Ela pegava da mão, com a mão, mesmo a mão amarrada, e dava na boca do outro. E uma alimentava o outro. E ali era a situação do céu. E eu achei essa ilustração formidável e aplicável a esse jogo que você está falando, que a gente joga conforme a regra vigente, humana, né? E aí fica assim, querendo comer para si mesmo. Tiago fala, né, que a gente fica buscando os nossos próprios deleites, nossas próprias vontades, e é ali que jaz todo o mal, né? E na verdade no céu é como se fosse a outra sala, e que a gente, em comunidade, né, mesmo com nossas restrições, com nossos problemas, nossas limitações, a gente olha e abre mão do nosso, do meu, e olha para o outro, e alimenta o outro, e sou retroalimentado pelo outro também. Então, acho que essa ilustração tem muito a ver com o que você está hoje trazendo. É um modo totalmente diferente de agir e de pensar. É verdade. Ou seja, todos têm acesso ao banquete, e não somente os mais privilegiados que se consideram os seus próprios méritos. Jesus continua chamando a gente. Quantas vezes eu quis reunir debaixo das minhas asas? O que você tem feito com a liberdade que eu dei para me seguir? O que você tem feito com a minha transparência, minha honestidade, meu caráter, para te mostrar qual é o caminho, mas a gente vai para caminhos errados e toma decisões erradas, porque não pensa no reino, não ama a Cristo, não ama a Deus, ama só a si mesmo, e ama e coisas, ou pessoas, ou sistemas que poderão te trazer aprisionamento, uma falsa confiança, e no fundo, são pessoas que não vivem em paz. O mundo ensina a desconfiar, Jesus ensina a confiar. A matemática prova que seres humanos, quando estão tomando decisões, vão tomar as piores decisões para o coletivo, porque vão pensar em si mesmo primeiro. Cristo nos chama a viver juntos, viver como num reino de verdade, sob suas asas, protegido sob suas asas, numa comunhão que torna possível a mentalidade ser transformada. Aí Galileu disse: o universo é um grande livro escrito em linguagem matemática. E muito impressionante que como que a ciência prova o que o Evangelho já diz. Sem Deus a gente só toma decisões ruins, como um coletivo. Ou seja, o Evangelho nos chama a ser generoso, a ser transparente, porque Deus é. Tem um texto que diz que Cristo se fez pobre, e a gente não abre mão de nada. O Evangelho nos chama a cooperar porque Cristo cooperou, Deus cooperou. Ele poderia nos eliminar no primeiro pecado e não fez. Ele cooperou numa morte vergonhosa de cruz. E o Evangelho mostra que no Apocalipse vai colocar tudo em ordem, e Cristo, pisando nessa terra, governará com um povo que confiou no caráter dele. Se a gente anda tomando decisões equivocadas, egoístas, se a gente só pensa em si, se a gente está jogando o jogo do mundo,
na maldade, na malícia, a gente não será povo que fará parte do governo de Cristo na eternidade. Não fará. É isso que o Evangelho está dizendo. Mas, Edilson, eu posso perder na interação. Se eu for transparente, generoso, cooperativo, sincero, eu posso perder. Pode. Jesus falou, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos devoradores. Sejam prudentes, como a serpente, simples como pomba. Você pode até perder, mas o caráter de Deus vai estar sobre a sua vida, a face de Deus, os olhares de Deus estará sobre você e cuidará de você. Porque tem eu já contei isso aqui. Eu fiz uma prova para liderança de uma empresa grande lá em Volta Redonda e a prova era de fachada. E eu fui sincero, confiante, eram 90 candidatos, eu passei em tudo, fiz a dinâmica de grupo, passei, fiz a entrevista com o gerente, mas encontrei logo depois com um cara que não passou e disse, quem vai assumir a vaga é meu amigo e ele nem prova fez. Eu joguei o jogo na simplicidade, na transparência, orando a Deus, precisava daquilo ali, precisava dar uma melhorada na minha vida financeira, jogar o jogo mal, maquiavélico comigo. Fiquei triste, estava num congresso, um missionário chegou até a mim, pôs a mão na minha cabeça e falou assim, Deus usando ele, ai daqueles que te enganaram. O cara não sabia nada da minha vida. O cara não me conhecia, não sabia meu nome. Ai daqueles que te enganaram, você foi enganado. Ai daqueles que jogam jogo sujo com você. Vão prestar contas a Deus no dia do juízo, ou em vida, não sei como que Deus vai fazer a estratégia dele. Ai daqueles que te enganaram, mas sabe que eu vou te colocar em outro lugar. Deus cuidou de mim. Eu fui simples, fui honesto, fui no caráter, eu confiei em Deus que estava cuidando da minha vida. Deus me deu um concurso sem eu estudar. E no dia do resultado Ele me revelou que eu tinha passado na prova. Me deu um sonho que eu acordei 5h30 da manhã. Jogue o jogo confiando em Deus. Deus cuida de você. Não entra no jogo sujo. Não entra no jogo sujo da política, das ideologias, do nós contra eles. Não entra nesse jogo sujo, é diabólico. É diabólico. Peça o Espírito Santo para encher sua vida, para você chegar naquele que pensa diferente. Peça o Espírito Santo para que te dê poder para confiar no reino dele e servir com alegria no reino de Deus. Peça o Espírito Santo, confie no Deus que é transparente no jogo. E Ele é tão transparente que Ele diz, se você seguir o que eu propus, vocês terão vida eterna. Imagine a gente na sala de espera da porta do inferno pensando, eu não acreditei no jogo, julguei conforme as minhas intenções e não confiei em Jesus. Vamos orar. Deus, obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado pelo seu evangelho comprovado pela ciência, inclusive. Nós nem precisamos da ciência, Senhor, porque quem convence é o Espírito. Mas como é gostoso ver matematicamente o mundo organizado e matematicamente comprovando que a gente só toma decisões ruins, a tendência a tomar decisões ruins, por causa do nosso egoísmo, falta de confiança, orgulho, Senhor, ganância. Perdoa-nos, Senhor, por quantas vezes nós jogamos o jogo do mundo e nos espelhamos nos jogadores com intenções pecaminosas e não confiamos no Senhor.
Dai-nos, Senhor, um senso na prisma de coletividade, de serviço, naquilo onde é necessário. Dai-nos um amadurecimento para receber pessoas machucadas por maus jogadores. Ajude-nos a perdoar os maus jogadores que interagiram conosco, que nos fizeram sofrer, nos fizeram sentir enganados. Ajude-nos a perdoar. Mas ajude-nos, Senhor, a viver um reino, Senhor, de paz, de uma comunhão cristã, de uma maneira que as pessoas vejam e glorifiquem ao Deus Pai, que está nos céus, onde determinou que Cristo é Senhor e Rei. Ajude-nos, Senhor, a não perder o foco nas regras do jogo do reino, que é perseverar na confiança naquele que, com caráter, com transparência, com sacrifício, com amor, enfrentou uma cruz vergonhosa, ressentiu na pele o abandono do Pai para nos salvar. Obrigado, meu Senhor, desperta em nós fidelidade, simplicidade, prudência, mas amor às pessoas e a Ti, Senhor. É o que eu oro, em nome de Jesus. Nós oramos, amém. Amém. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor.